Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Chegamos à segunda lição do mês de fevereiro aqui na plataforma Discipular Kids. Esse mês estamos trabalhando os sonhos de José. E a lição de hoje é sonhos roubados? Lembrando que a primeira lição terminou com José indo procurar os seus irmãos no campo de ovelhas e eles debochando de José, gritando: lá vem o sonhador. E hoje nós vamos continuar essa história. Então eu vou mostrar para vocês agora os visuais da lição e em seguida o planejamento dessa aula. Vamos lá. No Memorizando, Gênesis 39, versículo 2 e a base bíblica Gênesis 39, 40. O Memorizando diz: o Senhor estava com José de modo que ele prosperou. Sim, Deus estava com José em todo o tempo. Vamos ver a continuação dessa história. Então você, professor, pode introduzir a história fazendo um resumo e perguntando às crianças se elas lembram o que aconteceu na lição anterior. E hoje nós vamos continuar essa história incrível. Vamos saber o que aconteceu com José. Claro que algumas crianças vão citar alguns fatos da história, mas é interessante deixar as crianças interagir. Então, assim que os irmãos de José avistaram ele de longe, começaram a gritar com ironia: lá vem o sonhador. E logo eles começaram a preparar um plano para se livrar de José. Um dos irmãos, por nome Rubem, se levantou e disse: não vamos matar nosso irmão, não vamos ter o sangue do nosso irmão em nossas mãos. Assim que José se aproximou, eles rasgaram a sua túnica e a ideia era rasgar a túnica, melar a túnica com sangue de um animal, jogar José dentro de um poço e dizer para o pai que uma fera selvagem matou José e eles só encontraram a túnica. Agora imagina José passando por tudo aquilo e pensando: olha a túnica que o meu pai me deu, o estado que está. Imagina os sentimentos que passou na mente de José tendo que enfrentar toda aquela situação. Não fez nada, apenas atraiu o coração do seu pai e ganhou de presente uma túnica. E tinha sonhos que não eram deles, sonhos que eram Deus revelando para José o que aconteceria com ele, algo que ninguém imaginava. José foi lançado em um poço pelos seus irmãos, sem dó, sem piedade. Aqueles irmãos fizeram toda essa maldade com José. De repente, tiraram José do poço e venderam José para os comerciantes midianitas. Chegaram em casa e contaram aquela mentira para Jacó, dizendo que José tinha sido morto por uma fera selvagem e eles só encontraram a túnica rasgada e suja de sangue. Jacó rasgou as suas vestes e chorou incansavelmente e não aceitava ser consolado por ninguém. A tristeza tomou conta do coração de Jacó. Mas a história de José continuava. Enquanto estava no poder dos midianitas, ele agora era um escravo, ele agora era uma mercadoria. Os midianitas venderam José para um homem chamado Potifar, braço direito do faraó. José foi levado para o Egito e foi servir a Potifar. A Bíblia diz que chegando na casa de Potifar, José se destacou por um simples motivo. Olha só, se destacou porque aonde ele colocava as mãos prosperava. Por quê? Porque Deus estava com José. Mas a vida de José não foi fácil. A esposa de Potifar, vendo José, admirou José pela sua inteligência, pela sua beleza e quis ter um relacionamento com José. A Bíblia diz que José não aceitou e disse: não, se eu fizer isso, eu estarei pecando contra o meu Deus e contra o meu Senhor. A Bíblia diz que José fugiu da presença daquela mulher, mas ela conseguiu pegar um pedaço da sua roupa. A roupa rasgou e ela ficou com um pedaço dessa roupa e inventou para Potifar que José tinha tentado atacá-la. Tudo mentira. O que aconteceu? José foi parar na prisão. Lá na prisão, José também se destacou, porque aonde um crente que serve a Deus está, ele se destaca mesmo. E quem tem promessa de Deus pode passar qualquer situação. Deus está sempre ali no controle de tudo. Lá na prisão, o carcereiro coloca José como líder da prisão. E agora José está cuidando dos presos dentro da cadeia. E acreditem, sabe quem chegou na mesma cela de José? O copeiro e o padeiro do faraó. O copeiro era aquele homem que servia o faraó. É tipo um garçom nos dias atuais. E o padeiro era aquele que trabalhava fazendo as delícias para o faraó. Esses dois homens desagradou o faraó e o faraó mandou prendê-los. Pois bem, eles tiveram sonhos e cada um deles chegaram apavorados na cela. Quando contaram o sonho para José, José interpretou o sonho. Para o copeiro, José disse: olha, em 3 dias o faraó vai te chamar e você vai voltar a servir o faraó. E já para o padeiro, José disse: o teu sonho quer dizer que em 3 dias o faraó vai mandar te tirar da cela e vai mandar tirar a sua vida. José só fez um pedido para o copeiro:
quando você estiver diante do faraó, lembra-te de mim, diz para ele que eu fui preso injustamente. Mas acredite, o copeiro de início não lembrou de José. Porém, essa história continua. E você, querido professor, se você achar interessante contar, detalhar os sonhos do copeiro e do padeiro para as crianças, fica ao seu critério. Aqui na nossa aula, nós preferimos não colocar mais, porque vai ficar uma história muito longa, uma lição muito longa, e talvez as crianças não assimilem tudo. Mas você pode pedir para as crianças ler em casa esses sonhos e até fazer uma atividade extra, escrever o que elas entenderam, para ver se as crianças vão exercitar de fato essa leitura. E como já falei, fica ao seu critério falar, detalhar esses sonhos para a criançada. A nossa lição termina aqui, mas o que será que aconteceu com José depois que ele interpretou esses dois sonhos? Isso nós vamos descobrir na lição de número 3. Até lá! Então, pessoal, essa é a contação da história e agora nós vamos para o planejamento dessa aula. Vamos lá! Bem, pessoal, aqui no planejamento de aula, os objetivos é ensinar às crianças que Deus está conosco em todas as situações, mesmo nas mais difíceis, assim como esteve com José na casa de Potifar e na prisão. Mostrar que José permaneceu fiel a Deus em todas as circunstâncias, servindo com dedicação e integridade, e que devemos fazer o mesmo. Os materiais necessários, aquele padrão que você já conhece. O hino que nós indicamos continua aqui, o Menino Sonhador, Minha Vida é uma Viagem. E o Memorizando, vamos continuar com o dado da memorização. Dessa vez, nós disponibilizamos o dado ampliado. Então o dado ele tá gigante, você vai imprimir, procura imprimir no papel com a gramatura grossa, faz a montagem. As crianças amam essa dinâmica. Eu tenho praticado a dinâmica na minha igreja. As crianças amam demais fazer essa dinâmica aí do memorizando, pulando, baixinho, de olhos fechados, dançando. Elas amam esses movimentos. Então é um memorizando prático, fácil e rápido. Não vai tomar muito tempo da aula. Só lembrando que peça para as crianças abrirem a Bíblia para ler a referência, para ler o memorizando. Depois você coloca o cartaz para aquelas crianças que não têm Bíblia. Mas você pode também pedir para ficar perto de um coleguinha que tem Bíblia. E depois você mostra o cartaz, que é muito bonito aqui da plataforma, coloca lá no telão ou imprime o cartaz para que as crianças exercitarem. Depois que você fazer a dinâmica do dado da memorização umas 3, 4 vezes, então você tira o cartaz e pede para as crianças recitarem o versículo sem o cartaz. E vocês vão ver que a dinâmica vai funcionar. Contação da história, 35 minutos, atividade 20 minutos, atividade de debate e encerramento 15 minutos e aqui nós temos as perguntas de reflexão. São 4 perguntas para as crianças e já uma reflexão para auxiliar o professor. Como eu sempre falo para vocês, imprimam essas perguntas, façam essa dinâmica com as crianças, façam uma roda de conversa com seus alunos para você conhecer, ouvir essa criançada e conseguir pastorear o coração delas. Então, pessoal, esse é o planejamento dessa segunda lição e agora vamos conhecer as atividades que nós preparamos para essa lição. Vamos lá! Bem, pessoal, por hoje é só. Lembrando que além dos visuais que eu mostrei hoje para vocês na contação da história, que são os visuais em PowerPoint para Data Show ou TV e PDF para impressão, tem também o recurso visual História na Luva e eu quero mostrar para vocês agora. Vamos lá!
A minha dica é fazer uso desse material com as crianças menores e com os maiores fazer aí o uso do data show ou dos visuais na TV, que eles amam também. Dependendo da sua realidade, então você pode usar o visual com todas as faixas etárias. Só lembrando que para as crianças menores, você não vai entregar todo o detalhe da história. Você vai fazer aquele resumão, contar os fatos principais da história, lembrando que você precisa adaptar a linguagem da história para os menores, mas a Bíblia, ela deve ser contada para qualquer faixa etária de crianças, certo? E antes de encerrar essa aula, eu quero convidar você que ainda não é assinante da nossa plataforma Discipular Kids, venha fazer parte dessa família, clica no link abaixo que está na descrição desse vídeo. Se tiver alguma dúvida, ao clicar no link, vai aparecer o ícone do WhatsApp. Você clica no ícone e você entra em contato diretamente com este que vos fala, Tio Meidson. Será um prazer atender você. Lembrando que nós temos mais de 60 lições disponíveis em nosso portal, todas nesse estilo 3D, Pixar, com álbum de figurinhas, vídeos animados e muito mais. Tornando-se assinante, você terá acesso a todo o material que já está disponível na plataforma e terá acesso a 4 lições novas todo mês durante um ano. E se você ainda não é inscrito do nosso canal, nos ajude, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e não esqueça de seguir o perfil oficial da plataforma Discipular Kids lá no Instagram, @DiscipularKids2024. Lá você terá acesso a diversos recursos e visuais aqui da plataforma. Deus abençoe vocês e até a próxima aula. Tchau!